deixar, fique à vontade. Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 2. João 2. Eita, bati errado aqui. Pera lá. João 2, versículo 1. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu te peço, me usa para a glória do teu nome. Fala com os teus filhos. Fala conosco, nos edifica nessa manhã através da tua palavra em nome de Jesus. Concorda? Diz amém. Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo de número 2, verso 1 diz: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho? Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. Os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que o haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória, seus discípulos creram nele. Revelou assim a sua glória, seus discípulos creram nele. A história que nós fizemos a leitura é uma história conhecida, por vezes e mais vezes pregada, ensinada. Não é uma história de difícil compreensão, é uma história simples no tocante à rotina diária. Talvez aqui eu imagino que todos já devam ter participado de um casamento. A maioria, talvez, dos que estão aqui já casaram e sabem o que gira em torno de um casamento. O casamento, ele muda a história de uma pessoa. O casamento, ele muda tudo na vida de uma pessoa. Por esses dias eu ouvi uma frase engraçada, mas eu vou falar e você vai entender já o porquê que eu estou dizendo engraçada. Que diz que na vida tem 2 coisas que são boas. A primeira delas, a vida de casado, e só é melhor que a vida de casado a vida de solteiro. Quer dizer, algum poeta ficou ali, um filósofo ficou mastigando e formalizando essa frase aí. Eu não penso assim, eu penso diferente. A vida de solteiro é boa, mas a vida de casado, se for bem vivida, ela é muito melhor do que a vida de solteiro.
você ter junto de você uma pessoa, você ter uma família, tudo muda, é tudo novo, tudo recomeça, dá um reset na vida da gente, é um recomeço. Então, casamento, na minha opinião, é uma bênção. E aqui nós lemos que Jesus começou a manifestar os seus sinais num casamento. O primeiro milagre, versículo de número 10, se eu não estiver enganado, verso 11. Este sinal miraculoso foi o primeiro que Jesus realizou. Então, quando Jesus começa a realizar o sinal, é interessante que ele começa a realizar o sinal exatamente num casamento. Agora, o casamento ele pode ficar marcado de forma positiva ou de forma negativa. Esse casamento ele ficou marcado de forma positiva. Mas por que houve a marcação naquele casamento de forma positiva? Porque algumas coisas importantes foram observadas pelos noivos. Algumas coisas importantes que é o objeto da minha reflexão junto de você. Qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida, que quer ser vitoriosa, que quer ter êxito, ela precisa observar algumas coisas simples, mas importantes na sua vida, no seu dia a dia. Primeira coisa importante que aqueles noivos observaram, eles convidaram Jesus. A família de Jesus estava naquele casamento. Qualquer pessoa que quer ser vencedora, qualquer pessoa que quer ser vitoriosa, ela precisa de Jesus. Dá para vencer sem Jesus, pastor? Dá, mas é uma vitória momentânea, é uma vitória efêmera, uma vitória que muda conforme o lugar, a situação, o resultado. Para um acaba sendo algo vitorioso, para outro já não é vitorioso. A vitória sem Jesus ela não tem o mesmo gosto, porque a vitória com Jesus você adquire essa vitória nas formas mais difíceis da vida. O simples se torna mais simples do que de costume e o difícil ele se torna possível. O impossível ele se torna realizável, porque em Jesus a Bíblia ensina nós somos mais do que vencedores. Então, primeira coisa importante, primeiro ponto que eu acho importante destacar, naquele casamento Jesus estava presente. Verso 2 fala disso, Jesus e seus discípulos também foram convidados. E aí, dentro desse primeiro ponto, do convite para Jesus, fica uma reflexão para nós. Quem é que nós convidamos no dia a dia para estar conosco? Quem é que faz parte do nosso dia a dia? As pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, elas podem ser pessoas que vão contribuir conosco ou vão atrapalhar a nossa vida. Um bom exemplo para nós pensarmos é quando Jairo vai até Jesus, e o Jairo vai até Jesus porque a filha dele estava morrendo. A filha do Jairo estava morrendo, Jairo conversa com Jesus, Jesus está indo com Jairo até a casa dele, mas ali, dentro de algum período de tempo, vem algumas pessoas e dizem, não incomode mais o mestre porque a sua filha está morta. Espera lá, a filha está morta, mas o Jairo ele não estava acompanhado de pessoas comuns, como eu e como você. O Jairo estava acompanhado de uma pessoa sobrenatural, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Aí é importante a gente entender, numa perspectiva de alguém que está cheio da fé, essa pessoa, ela vai olhar o Jairo vindo, caminhando com Jesus, com o mestre, que era conhecido, não era alguém desconhecido da época, era conhecido tanto que a multidão apertava ele. Os amigos de Jairo, as pessoas que estavam na casa de Jairo, ao verem Jairo com Jesus, elas podiam dizer assim, olha, nós viemos para dizer que sua filha estava morta, mas deixa para lá esse discurso, porque nós estamos vendo que você está junto do autor e consumador da fé, do príncipe da paz, da vida. Você vê como que muda a perspectiva de uma pessoa que está com fé, ela é diferente da perspectiva de uma pessoa que não tem fé.
Por isso que é importante, eu vou me cercar de pessoas no meu trabalho. Eu posso me cercar de pessoa que tem fé e posso me cercar de pessoa que não tem fé. Eu posso me cercar de pessoa que acredita na resposta, na vitória, no milagre, e eu posso me cercar de pessoa que não acredita na vitória, no milagre. Na minha família, eu posso me cercar de pessoas que acreditam no milagre, e eu posso me cercar de pessoas que são céticas, que não conseguem acreditar que o milagre pode acontecer. A todo momento, a todo instante, nós estamos cercados de pessoas, gostando nós ou não, querendo nós ou não. Agora, na nossa vida, nós permitimos que pessoas entrem ou não. Somos nós que permitimos. E eu vou dar um outro exemplo para você que está anotando aí. Anote. E isso vai ajudar na caminhada. Lembra a história do Jonas? Você já ouviu a história do Jonas, não ouviu? O capitão, o comandante, que era o responsável ali por aquela embarcação, ele recebe o Jonas na embarcação dele sem se preocupar com quem é o Jonas. No meio do caminho, quando vem a tempestade, aí eles têm um entendimento. Opa, pera lá. Alguém fez algo para os deuses. Porque se ninguém tivesse feito, não estava acontecendo o que está acontecendo. E aí, então, eles vão tirar sorte. E tirando a sorte cai. Não sei se é sorte ou se é azar, né? Mas a sorte cai no Jonas. E aí eles vão no Jonas. Nós estamos todo aqui buscando os nossos deuses. E você está aí dormindo, veja. Veja como que é importante a gente prestar atenção quem a gente permite entrar na nossa vida. Porque tem hora que a casa está pegando fogo, tem hora que o barco está afundando e a pessoa está dormindo. Somos nós. E não adianta a gente achar ruim com o vizinho, não adianta a gente achar ruim com a vizinha, com o amigo, com a amiga. Somos nós que temos que prestar atenção. A chave do nosso coração está na nossa mão. Eles sortearam, caiu em Jonas. Bom, é verdade. Deus falou comigo e eu desobedeci a Deus. Eu estou fugindo de Deus. Pode me lançar para o mar. Pronto. Por que não fez a pergunta antes? Vai entrar no barco. Quem que vai entrar? Você. Como que é seu nome? Jonas. De onde você vem? Eu venho da região de Jope e estou indo em direção a Nínive. Mas na verdade eu não vou para Nínive. Deus queria que eu fosse, mas em vez de eu ir para Nínive, eu estou indo para Tarsis, porque eu preciso fugir de Deus. Ele quer que eu pregue para o pessoal que não é crente. E pregar para o pessoal que não é crente não vai ser bom, vai ser difícil. O pessoal não vai gostar da mensagem, o pessoal não vai aceitar a mensagem. Como eu não estou querendo dor de cabeça para a minha vida, em vez de eu ir para Nínive, eu vou para Tarsis. Essa é um breve relato da sua vida, da sua história? Sim, é isso daí. Bom, então eu sinto dizer, eu sinto informar, mas eu não vou permitir que você entre no barco, porque você vai acabar trazendo para a nossa vida a dificuldade que é sua. Você vê? Você se pergunta antes de entrar no barco como que é? Você vê que às vezes a pessoa, muitas vezes, nós vamos fazendo coisas e depois que nós fazemos, nós vamos ver o que nós fizemos. Vou abrir parênteses apenas para a gente pensar junto. Você pode ouvir tudo que eu estou falando, não ficar com nada e a amizade segue sendo a mesma. A palavra de Deus ela não muda, mas a amizade ela está aí firme e forte. Veja que tem gente que primeiro entra numa empresa para trabalhar, para depois ver se a empresa vai ser boa para trabalhar ou não. 1 mês, 2 meses de empresa, daí não é bem o que eu queria. Mas por que não se informou melhor antes? Por que teve que entrar primeiro trabalhar para depois se informar se a empresa é boa? Se o horário da empresa é bom. Eu me lembro muito bem, eu estava desempregado. Eu fui chamado para fazer entrevista na Klabin. Eu fui fazer entrevista na Klabin debaixo de uma orientação. O horário de trabalho era de segunda a sexta, e aí trabalhava no sábado, não era todos os sábados, mas trabalhava até meio-dia. Fiz todo o processo, ficou eu e um outro rapaz
que já estávamos contratados. A moça do RH falou: amanhã você traz a carteira de trabalho, ou vocês trazem a carteira de trabalho, e aí nós vamos dar andamento, fazer a integração e tal. Eu perguntei para a moça antes de qualquer coisa, e foi Deus que me inspirou a fazer isso. Só me confirma uma coisa: o horário que eu estou sendo contratado é o horário de segunda a sexta, e por vezes vem no sábado, é isso? A moça, ela falou: não falaram para você que é revezamento, 3 horários? Não, a princípio foi falado que é de segunda a sexta. Não, então essa vaga para mim não serve. Essa vaga para mim não serve. Foi o meu comportamento diante. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não queria. Não estou dizendo que o irmão, que a irmã, cada um sabe aonde aperta o calo, quando a barriga ronca, cada um sabe da sua vida. E aqui todo é gente grande. Estou falando para mim. Eu perguntei antes. Já que é assim, então eu não quero, e pronto. E eu não fui trabalhar numa boa empresa como a Klabin, e é uma boa empresa, para poucos dias depois eu estar trabalhando de faxineiro dentro da igreja. E aonde que foi melhor? Fale para mim. Na boa empresa chamada Klabin ou na faxina de uma igreja? Você vai me perguntar: o que é melhor, pastor? E eu vou dizer: não sei nem quantas vezes foi melhor eu dizer não à empresa de grande porte chamada Klabin. Você vê como que as coisas vão acontecendo assim, em todas as áreas. E ainda essa semana eu conversava com um rapaz. O rapaz estava dizendo: então, pastor, porque eu estava estudando, mas eu comecei a estudar, mas eu parei. Mas por que você parou? Eu parei porque não é bem o que eu queria fazer, então eu comecei de teimoso, mas podia ter começado já então em algo, se informado melhor, procurado ajuda antes. Tudo fica muito mais fácil quando a gente presta atenção em quem ou em que nós damos a liberdade para entrar na nossa vida. Às vezes nós temos que fazer campanha, corrente, jejum, oração, para algumas coisas mudar na nossa vida, simplesmente porque nós não perguntamos antes. Simplesmente porque nós não perguntamos antes. Há um tempo atrás eu conversava com uma pessoa, uma jovem. Conversava com a jovem, encaminhando o casamento e tal, e na ocasião eu estava conversando: o seu noivo, ele é dizimista, ele é ofertante? Não é. Falei: não é dizimista, não é ofertante? De vez em quando ele dá uma oferta, de vez em quando sobra, né? Umas moedinhas no painel do carro. De vez em quando a gente vai para a padaria, daí sobra lá umas moedas em cima do balcão, e a gente pega a moeda e... Falei: então, como você ainda não é casada, a melhor coisa para você fazer é agora conversar com o seu marido, o seu marido não, né? O seu, na ocasião, noivo, e ajustar esse assunto dízimo e oferta com ele. Porque ali na frente você vai precisar disso. Ali na frente você vai precisar de uma pessoa fiel a Deus do seu lado, e se ele não está sendo fiel a Deus, dificilmente ele vai ser fiel a você. Dificilmente, não tem conversa, não tem negociação, não tem: não, mas não é bem assim. É bem assim, porque Deus já deixou na palavra dele escrito, registrado. Se não consegue amar Deus que não vê, se não consegue amar ao próximo que vê, como que vai amar a Deus que não vê? Não dá para a pessoa querer. A Bíblia, ela é tão joia, mas ela é tão joia que qualquer desculpa que a gente for querer dar, logo a própria palavra de Deus, ela já pega a gente, já fala assim: essa desculpa sua é uma boa desculpa, mas diante da palavra ela não fica em pé, ela não se sustenta. Você vai ter que trabalhar depois dobrado. O belezão vai ficar na sua casa, sentado, assistindo TV, controle remoto na mão. Se for daqueles que gostam de videogame, vai comprar o videogame, vai ficar o dia inteiro jogando videogame, e você ralando de cedo até de noite para sustentar o belezão. E sempre ele vai falar para você: eu não consigo serviço, não dá certo. Então, conversa antes de você casar.
Mas é gostoso? Essa conversa, as pessoas gostam de ouvir essa conversa? Sim ou não? Você acha que gosta? Quem que gosta, irmão? Ninguém gosta. Imagina. É o amor da vida. Vou falar para o amor da minha vida. Se você não for dizimista, não for ofertante, nós não continua a nossa conversa. Quero ver. Não é tão fácil assim. Mas a minha função é falar, é ensinar. O meu dever é ensinar. A Bíblia, aliás, ela fala assim, sobre o jugo desigual. Nós estamos no versículo 2 ainda. O primeiro ponto. Por que aquele casamento foi um sucesso? Só foi um sucesso porque começou tendo Jesus sido convidado. Jugo desigual, você se coloca debaixo de jugo desigual, aí depois você vai querer, então, mas, não, sabe como que é, a gente vai... Não, eu sei como que é. Eu sei, é jugo desigual. E jugo desigual não tem choro e não tem vela. Não tem vela. Não tem. É coisa para a gente ir pensando. Então, verso 2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Veja, irmão, é uma palavra pastoral. Alguém diria culto de doutrina. Não é culto de doutrina, mas ainda assim a gente acaba sendo doutrinado pela palavra. Na nossa vida entra quem a gente permite que entre. Na nossa casa entra quem a gente permite que entre. A geladeira da nossa casa abre quem a gente permite que abra. O controle remoto da nossa TV a gente pega quem a gente permite que pega. É assim. É desse jeito. É desse jeito, irmão. Se você quer ter uma vida tranquila, uma vida de paz, eu falo para você assim, com a Bíblia aberta e com a paz do coração e a inspiração que só o Espírito Santo pode me dar. Você tem o controle, você tem o domínio. E antes de qualquer coisa, veja bem, quem ou o que você permite chegar até a sua vida. Nesse casamento, eles permitiram que Jesus estivesse ali. Bom, Jesus está ali, já é uma grande coisa, porque a gente faz planos para que tudo dê certo, mas de repente alguma coisa pode não sair tão bem, não é? Alguém já planejou alguma coisa de um jeito e a coisa saiu diferente do que se havia planejado? Tem alguém aqui que já... todos nós, às vezes acontece, o homem faz planos, às vezes os planos do homem acabam sendo frustrados. O fato é, Jesus estava naquele lugar. Não planejaram acabar o vinho, mas o vinho acabou. Ninguém aqui planeja ficar doente. Alguém planeja ficar doente? Então estou planejando ficar doente e tal. Então, já que eu estou planejando ficar doente, ninguém planeja ficar doente. Mas às vezes a gente adoece, sim ou não? Sim. O André ainda ontem estava com meu irmão. Estava com meu irmão batendo papo no final do dia, falou, mas 5 horas nós estávamos juntos. 5 horas estava junto, não amanheceu bom. Por isso não estão aqui. Costumeiramente estão aqui no domingo. Não amanheceu bem, não conseguiu nem vir para o templo. Ninguém planeja ficar doente. Ninguém planeja ficar devendo, ficar com conta para pagar. Não, eu fiquei enrolado, mas é que eu já queria mesmo ficar enrolado. O ficar enrolado é algo que sai fora da... Então, em um dado momento, verso de número 3, foi chegada a informação. Não tem vinho, acabou o vinho. Problema, dificuldade, adversidade. Planejaram faltar vinho? Não planejaram, mas faltou. Mas por que faltou, pastor? Não sei se naquele casamento tinha alguém que bebia mais do que de costume. Não sei. De vez em quando tem aqueles que bebem mais do que de costume, não é? Acontece. É a mesma coisa, a gente já fez festividade aqui programando uma porção de alimento para dar e para sobrar, que geralmente a gente faz com essa intenção, salvo quando a gente vende. Quando a gente vende, a gente faz conta que faz questão que falte, porque se sobrar a gente tem que ficar procurando o povo para comprar. Então, quando a gente vai vender algo, a gente sempre faz a conta para menos. Quando a gente vai pôr na mesa para o povo comer, aí a gente quer que o povo coma à vontade, coma bem. Mas já teve vez de você planejar, mas como que faltou? Não, faltou, mas não era para faltar, mas faltou. Às vezes acontece assim. Às vezes você planeja algo e sai diferente.
A grande diferença na vida desse casal, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é o quê? É a presença de Jesus. Então, alguma coisa pode sair fora do normal, como você já viu que na vida de todos aqui já saiu algo fora do normal, mas quando Jesus está presente na vida, tudo é mudado, tudo é transformado, tudo passa por uma diferença grandiosa, porque Jesus ele faz a diferença na vida da pessoa. Não tem vinho, tá tudo bem, mas a dificuldade ela foi levada até Jesus. É aí que está o negócio. A dificuldade ela foi levada a Jesus. Jesus ficou ciente que estava sem vinho. A oração ela é importante na vida de uma pessoa. O crente que quer viver sem oração, ele até vai viver, mas ele vai viver num perrengue que só. Ele vai viver. Ah, dá para viver, não dá para viver sem oração. Dá sim. Mas vai viver uma vida, permita eu usar uma palavra pesada, feia e dura, mas que é pertinente. Vai viver uma vida desgraçada. Sem graça, desgraçada é sem graça. Dá para viver sem oração? Dá. Dá para viver sem manter a comunhão com Deus ali através da oração? Dá. Pela misericórdia dele, ele vai estender a mão, ele vai ajudar. É sempre na misericórdia de Deus. Sempre na misericórdia. Aqui antes da busca por causa do problema, que geralmente as pessoas buscam Deus por causa do problema, havia o convite feito para Jesus. Você vê que chamaram Jesus, eles não estavam imaginando que ia acabar o vinho. Eles já chamaram Jesus antes. Você vê que a diferença na vida de uma pessoa que adora em espírito e em verdade, ela não chama porque ela vai precisar, ela chama porque ela faz questão que esteja junto, esteja perto. É a mesma coisa aquela pessoa que vai te chamar porque vai te convidar para algo, porque sabe que você tem carro e que você pode de repente dar uma carona para a pessoa. Não está te chamando porque quer que você esteja lá, está te chamando por causa do carro. Aquela pessoa que está te chamando porque sabe que quando você vai para o churrasco, quando você vai para a festa, você leva a carne boa e leva a carne boa de sobra e leva um monte de coisa, é diferente. Não, vamos chamar, porque se fulano vier, nossa festa está garantida. Irmão, tem uma coisa triste, é quando nos chamam, nos convidam, porque estão interessados em alguma coisa da nossa vida. Só está me chamando porque está interessado em algo. Se não tivesse interessado em algo, não me chamava. É chato isso daí, é ruim isso daí, é desagradável. Eles não chamaram Jesus porque eles precisavam de Jesus, porque eles estavam no aperto. Eles queriam que Jesus estivesse presente naquele lugar, junto, desfrutando do melhor momento na vida deles, que era o casamento. Agora, no meio do caminho aconteceu que faltou o vinho. Então é diferente. Não, eu faço questão que Jesus esteja no meu casamento. Faço questão que Jesus esteja na minha empresa. Faço questão que Jesus esteja no meu trabalho. Faço questão que Jesus esteja comigo dia a dia. Eu gosto de estar com Jesus, eu converso com Jesus, eu amo Jesus, eu e Jesus nós nos damos bem. E de vez em quando dá uns apertos, e quando dá os apertos eu falo com ele, ele me ajuda. É diferente, irmão. É diferente. E você vai levar essa conversa para casa para ficar pensando, opa, pera lá. Deixa eu avaliar isso daí. Agora, a Bíblia diz que eles levam até Jesus o problema e Jesus dá uma orientação. Bom, existem aí as talhas, que é os potes, né? Verso 6 vai falar disso, que eram usados para limpeza. Então, era costume do judeu lavar a mão, lavar o pé, quando eles chegavam em qualquer lugar, principalmente numa cerimônia religiosa. Então, era comum ter as talhas com as águas na entrada das casas, dos estabelecimentos, e tinha ali. E aí ele falou assim, ali perto havia 6 potes de pedra usados. E ele disse, encham os potes com água. E é aí que a gente começa a encaminhar o final da nossa conversa, pensando numa coisa bastante importante. A minha vida, a sua vida, a nossa vida com Jesus começou Vou ler de novo, você vai agarrar assim, você já vai pegar. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. A minha vida, a sua vida, a nossa vida em Jesus começou
água. Todos nós, não, pastor, eu venho na igreja já faz um tempo já e nem passei pela água. Então, se não passou pela água, você pense nessa conversa. A vida em Jesus, ela começa na água. Ela começa na água. É aqui que começa a vida de uma pessoa em Jesus. Assim como quando a criança nasce, ela é registrada. Helena está registrada já, ou Dayana? Registrou aonde? No hospital mesmo? Nem saiu do hospital, já estava registrando? Verdade. Ai, que beleza. Então a Helena é uma cidadã brasileira. Né? Quantos anos ela tem? 10 meses. E já é uma cidadã brasileira. Você vê? 10 meses. Ah, por que não esperou fazer 18 anos para colocar ela como cidadã brasileira? Porque tudo que ela for desfrutar no país em que ela vive, vai exigir uma identificação dela. Ela não faz nada, a criança não faz nada sem uma identificação reconhecida dentro do território nacional. Ah, registra por quê? Registra porque a criança vai precisar de tudo dentro do território nacional. E para tudo, ela vai fazer uso da certidão de nascimento. Posteriormente, do documento de identidade e assim por diante. E no mundo espiritual, é a mesma coisa, pastor. No mundo espiritual, pastor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tudo o que nós vamos ou queremos desfrutar no mundo espiritual exige que nós tenhamos a nossa identidade espiritual. E batismo nas águas é isso daí. É uma identidade espiritual. Batismo nas águas é isso daí, é o registro. Ah, mas e sem o batismo nas águas? Sem o batismo nas águas eu vivo no modo natural. Pela misericórdia de Deus, de vez em quando o sobrenatural acontece na minha vida. Mas é por causa da misericórdia. É a mesma coisa. Há pouco tempo atrás vieram os venezuelanos para o Brasil, né? Que o pessoal lá na Venezuela gosta de comunismo, gosta de bandeira vermelha e tudo mais. Aí eles ficam passando fome, daí eles vêm buscar comida no Brasil. Que o brasileiro acorde antes que seja tarde, né? Mas essa é uma outra conversa para as próximas semanas. E daqui a pouco nós vamos ter que votar. Esperamos que o brasileiro enxergue essas coisas. Os venezuelanos vinham para cá, sem documento, sem nada. Eles conseguiam o quê? Não conseguiam nada. Nem serviço, a não ser que fosse clandestinamente. A não ser que fosse como muitos trabalham em São Paulo, vindos de outros países, principalmente da China, trabalham 18 horas por dia, recebendo um salário desse tamanho assim. Então, clandestino, vieram e ficaram. No mundo espiritual, a água, ela abre a porta para que a pessoa possa desfrutar do espiritual. Por isso que é importante, você que já passou pelas águas, você tem acesso a tudo o que é de Deus para a sua vida. Aliás, a Bíblia fala disso. Todas as bênçãos celestiais, elas já estão liberadas sobre você. Pastor, eu ainda não passei pelas águas do batismo. Bom, se você é uma das pessoas que de repente não passou ainda, a piscina está cheia. O batistério está cheio. Às 10h30 nós vamos fazer o batismo, ministrar o batismo. Se você quiser participar e tomar posse dessa bênção, está tudo pronto. Está tudo pronto. Ah, não, eu acho bonito, eu acho legal, mas eu penso diferente. É um direito que todos nós temos de pensar diferente. Mas nós pensarmos diferente não vai ativar sobre a nossa vida o modo sobrenatural. O modo sobrenatural ele é ativado mediante a prática da palavra. Pronto, está aí. Veio Jesus no casamento, falta vinho, encham de água as talhas que eram usadas para purificação e eles encheram de água. Eles precisavam de água, irmão? Sim ou não? Não era de água que eles estavam precisando ali. Eles estavam precisando do vinho. Do vinho.
Só que para chegar no vinho, eles começaram com a água. Você vê que para você chegar no melhor de Deus, você tem que começar do básico. É do básico ao acabamento. Qualquer um que quer desfrutar do céu, tem que aprender a viver como um cristão aqui na terra. Vê como que é interessante? Você é fiel no pouco, e quem é fiel no pouco é colocado sobre o quê? O muito. A gente fala disso para dinheiro, né? Às vezes a pessoa, então, se você dizimar um pouquinho e tal, aí você vai ganhar mais dinheiro. O povo gosta de dinheiro. E está certo, porque sem dinheiro também não faz muita coisa. Mas você já parou para pensar que se eu for fiel no reino, no pouco aqui na terra, eu vou herdar o muito lá no céu? São coisas para a gente ir pensando, tudo coisa para ir pensando. Pronto, a talha cheia de água. Agora Jesus fala, bom, a obediência à palavra já foi manifesta. Quando você obedece à palavra, você tem o poder de fazer uso do sobrenatural. A palavra foi obedecida. Pega a água e sirva a água. Eles pegaram a água para servir. Tinha água na talha? Não. O que tinha era vinho. Vinho ruim ou vinho bom? Vinho bom. Segundo os especialistas, o melhor. Serviu o melhor no final. Coisa que era costumeiro servir o melhor no começo. O pessoal ficava bêbado, depois tomava até a água achando que era vinho. Ali foi feito exatamente o contrário. Serviu a eles um vinho de boa qualidade no começo, o que era costumeiro. Mas com Jesus, o final das coisas, a Bíblia diz, é melhor do que o começo. Acontece ali uma coisa que Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida na manhã de hoje e dizendo assim, olha, na sua vida eu quero que o seu final seja melhor do que o seu começo. Por isso não deixe a minha palavra de lado. Eles colocaram a palavra em prática, eles colocaram a palavra em ação. O final mostra que a transformação aconteceu naquela casa, naquele casal, naquele casamento, na vida daquelas pessoas. E Deus tem algo novo para fazer na vida de todos nós na manhã de hoje. Nós viemos para cá para cultuar a Deus. Nós viemos para cá para reconhecer que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é vivo, que Deus é fiel. Mas nós vamos voltar para casa com respostas. Porque esse é o jeito que Deus trabalha. Essa é a forma que Deus opera. Ele opera na simplicidade e através da simplicidade Ele libera o complexo sobre a vida daquela pessoa que quer. Pastor, eu preciso de uma coisa simples na minha casa. Pois se você precisa de uma coisa simples na sua casa, você precisa começar o simples com Deus, o básico com Deus. Se você começar o básico com Deus, Ele não vai te dar o simples, Ele vai te dar muito mais do que você está precisando na sua casa. Só que você precisa começar. Como que começa? Batismo nas águas. Já comecei. Então permanece participando de Santa Ceia, desenvolvendo a sua salvação. É vida com Deus. É vida dia após dia. Dia após dia desenvolvendo. É o jeito de Deus trabalhar. Encheram a talha, fizeram o que Ele orientou que fosse feito. Na hora de servir, ficaram assustados, espantados. Todos servem primeiro o melhor vinho. E assim eles finalizaram aquela cerimônia matrimonial com uma grande transformação. Começaram na água, terminaram no vinho. Não é tardio se eu disser que tanto a água é símbolo do Espírito, quanto o vinho era usado para entendimento a respeito do pessoal ficar alegre. O vinho era muito utilizado na cultura do judeu, principalmente, com a intenção, com a finalidade de produzir alegria no meio deles. Então eles se embebedavam a ponto de ficar... Você já viu uma pessoa quando ela toma um pouquinho a mais do que ela deve, né? Você já viu, não viu? Ela fala alto, ela dá risada à toa, é aquela coisa de doido, né? A pessoa bebeu um pouquinho e pronto. Lá atrás era dessa forma que eles estimulavam a alegria, principalmente nas horas de fechar grandes contratos.
nas horas de fechar grandes contratos, antes de assinar, era tomada uma boa de uma birita, porque a pessoa daí ela não ia ler a letra miúda do contrato. Sem ler a letra miúda do contrato, ela assinava com maior facilidade, e os grandes contratos eram assinados naquela época. Bom, a Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Começaram na água, que era símbolo do Espírito, terminaram no vinho. Só que a Bíblia fala que não é a gente não precisa se embriagar com o vinho, porque no vinho há contenda. A Bíblia fala para nós nos enchermos do Espírito. Então esse casamento ele deixa uma grande lição para todos nós. A gente começa na água, porque a água ela traz o símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição de uma nova criatura, e a gente termina no Espírito. A gente termina cheio de Deus, cheio da unção, cheio da graça. Pastor, mas acontece que eu não estou no Espírito. É porque você ainda não pegou da água para você servir. A partir do momento que você decidir provar daquela água, você vai ver que a água já não é mais água, ela é vinho. A partir do momento que você decidir colocar a palavra de Deus em prática, você vai ver que muita coisa vai começar a ser transformada. A partir do momento em que você começar a observar a palavra de uma maneira mais rigorosa, você vai ver que o sobrenatural ele vai estar liberado sobre você, e você vai ter autoridade para trazer o sobrenatural sobre a sua vida, porque é assim que Deus trabalha. A Bíblia ensina que para nós as vitórias todas já foram conquistadas lá na cruz do Calvário. Agora nós trazemos a vitória para a nossa vida. Como que eu trago a vitória para a minha vida, pastor? Olhando o exemplo. É só olhar, encha de água, eles encheram, obedeceram. Agora sirva, eles foram e serviram, não questionaram. Eles simplesmente foram e serviram. E aí, antes de servir, provaram, fizeram o que tinha que ser feito, seguiram o protocolo. Mas o mestre Sala, aquele que estava ali provando, ficou com a boca aberta. Não é possível. É assim que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Deus tem a transformação, a mudança da história, a mudança da situação. E eu quero orar com você na manhã de hoje, em cima dessa palavra, em cima dessa reflexão. Pastor, eu estou aqui na manhã de hoje, eu ouvi essa reflexão, eu estou entendendo a conversa, é uma conversa que o Senhor está procurando valorizar a importância do batismo nas águas, e eu vou dizer uma coisa para você: como você é bidu, como você é ladino, como você é inteligente. É isso daí mesmo. A piscina está cheia. O que essa igreja pode fazer para ajudar você a destravar o sobrenatural na sua vida, ela está fazendo. Faz uma semana que nós batizamos. Quanto dia que você batizou, Josélia? 15 dias, né? Foi não domingo passado, no outro. Pronto, já está cheio de novo o batistério. O que eu posso fazer para te ajudar a viver o sobrenatural, irmão? Eu faço. Podia fazer diferente, podia dizer: olha, nosso próximo batismo vai ser em setembro. Nossa, mas só setembro? Setembro tá bom, porque o pessoal não está muito disposto a desfrutar do sobrenatural. Mas eu estou com a convicção que o pessoal aqui está disposto a desfrutar do sobrenatural. Por isso a gente faz do jeito que estamos fazendo. Por isso a gente se prepara. E a gente está aqui. Eu estou aqui, os pastores auxiliares estão aí, prontos para ajudar. A igreja está pronta para te ajudar a viver o sobrenatural. Pastor, eu entendi. E eu quero hoje passar pelas águas do batismo. Se tiver alguém que não é batizado, no final do culto me procura. Pastor, eu fui batizado quando eu era criança, lá na igreja católica, igual o senhor, porque eu também fui. Só que quando eu era criança eu não sabia quem era Jesus, eu não sabia o que era pecado, eu não sabia nem o que era o céu, nem o que era o inferno. Então servia para quê aquele batismo na minha vida? Para nada. Foi só um banho que eu tomei com a canequinha em cima da cabeça, para chorar. E nem sei se eu chorei. Do jeito que eu sou teimoso, acho que eu nem chorei. É isso. Cresci a partir do momento que eu entendi, eu confessei Jesus. Quando eu confessei Jesus, eu procurei colocar a palavra em prática. Aquele que crê e for batizado será
salvo. Aquele que coloca a palavra em prática desfruta do sobrenatural. É só isso. É simples, não tem segredo. Ontem, na verdade, eu ia falar esses dias, mas ontem, na verdade, a Andréia me procurou a Roselane, fala: pastor, eu estava com uma dificuldade no joelho, faltava cartilagem, é isso? E era dor, era medicação, era tratamento constante. E eu resolvi vir em alguns cultos de quarta-feira e resolvi ir para frente e receber oração na quarta-feira. Sabe que de lá para cá acabou minha dor? Nunca mais? É isso mesmo, Andréia? Ou eu estou inventando aqui história para Jesus ganhar moral, para dar like para Jesus? Não precisa disso, irmão. Porque Jesus faz. E às vezes ele faz exatamente assim. Nós lemos aqui, ó, quer ver? Ó? Realizou esse miraculoso sinal em Caná. Verso 11, projete aí, por favor, Gabriel. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos, o quê? Creram. As pessoas, elas creem a partir do sinal, a partir do prodígio, a partir da maravilha. Às vezes Deus faz algo na vida de uma pessoa, num casal, numa família, numa empresa. Deus faz algo num filho, numa filha, para que os que estão à volta possam enxergar que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Você está num lugar que acredita que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Acho que eu não vou pedir demais se eu pedir para você ficar em pé, né, irmão? Então, por favor, fica em pé, que eu vou finalizar a conversa. Deus, na manhã de hoje, tem algo para fazer na sua vida. Ele tem. Se você quer ou não quer, aí é uma outra história. É uma outra história. Eu não vou te forçar, te exigir que você queira. O que eu posso dizer é, Ele tem algo para fazer na sua vida. E uma boa combinação é ouvir, acreditar, colocar a palavra em prática e desfrutar do milagre. Essa é uma boa combinação. Aí é com cada um. Cada um sabe bem. Você veio para cá por causa de Deus, sim ou não? Sim. Então Deus me usou e está me usando para falar com você. Ele tem sobrenatural para você. Vai viver no modo natural, se quiser. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, e eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui dentro desse templo, todos que estão participando através da transmissão, que a bênção do Senhor seja conosco. O poder do Senhor seja sobre todos nós. E, ó Deus, esse irmão, essa irmã que talvez está precisando de um milagre, uma transformação, transformar da água para o vinho, que ele saia daqui em nome de Jesus, com a decisão de colocar a palavra em prática. Porque é impossível a pessoa colocar a palavra em prática e não ser respondida. Porque o impossível não existe para aquele que confia no Senhor. Então, se essa pessoa agarrar essa palavra, colocar essa palavra em prática, eu tenho certeza que vai acontecer milagre nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, nós teremos respostas, porque o Senhor é fiel. Diga amém.